E aí, comunidade, tudo bem? Como é que você está hoje? Você é empreendedor, empreendedora, tem um negócio ou está avançando nesse sentido, está migrando de CLT para ter um negócio? Eu não sei. Mas se você está ou se você vai estar, você precisa entender o que eu vou falar aqui. É um caso prático, é um caso real de uma mentorada que me autorizou a falar sobre o caso. Não vou identificar mesmo assim quem é, então vocês não vão conseguir saber. Mas o importante é que você saiba o que está acontecendo e que não está acontecendo só com ela. Isso vem acontecendo com uma grande maioria de profissionais. Que também acontece comigo. Não sei se vocês já perceberam ou se deram conta o quão difícil é se relacionar com pessoas. Mas assim, claro que existe, né? E dentro das mentorias eu explico. Você precisa aprender a se relacionar, você precisa aprender a se comunicar, você precisa saber, né, que você não pode entregar a sua intimidade, confidenciar coisas sem saber se aquela pessoa é digna de confiança. Existe esse processo. E claro, sempre vai haver um risco dentro de todas as relações. Mas a gente precisa enxergar uma outra realidade, que é o contexto da sociedade que está diante de nossos olhos. Que é o que a grande maioria tem, né, essa percepção, mas por conta de não ter uma validação acerca disso, acaba ficando perdidos. E eu vou explicar. Imagina você, como nesse caso prático, que você tem uma empresa, tem um negócio, e ali você contrata pessoas, contrata funcionários, tem colaboradores, você precisa daquela força de trabalho, porque sozinho você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. E aí, ok. Mas aí, a partir do momento que você começa, você se dá conta que esses trabalhadores, eles começam a faltar, então você começa a ter um absenteísmo, com desculpas, poxa, aconteceu alguma coisa com a minha família, é uma questão médica, levam atestados, e você começa a perceber que, poxa, não é bem assim, elas estão inventando, elas estão mentindo. Ou até é real, mas só que é muito. E isso começa a te atrapalhar e comprometer a segurança do seu negócio e até a viabilidade. Por outro lado, existe a questão da responsabilidade. Se você se afasta, se você se ausenta, você percebe que as coisas não acontecem do jeito que eram para acontecer. E mesmo que você dê treinamento, que você faça treinamento, que você insista, você também começa a perceber que essas pessoas, em sua maioria, estão na vida pessoal endividadas, com problemas pessoais, problemas espirituais, problemas amorosos, relacionamentos aos montes e brigas, divórcio, pensões, enfim. Não que isso tenha a ver com o trabalho, mas começa a ter a ver com o trabalho quando esses problemas pessoais, familiares, começam a transbordar da esfera privada para a esfera do trabalho. E aí você vê que a pessoa chega transtornada, a pessoa chega incomodada, a pessoa está mal-humorada, e você não pode lidar com isso dentro do trabalho. Tudo bem, somos seres humanos, tudo bem, a gente tem que sopesar tudo isso, a gente tem que saber lidar. Mas aí que é o ponto, sobre enxergar a realidade. E qual é a realidade? A realidade é que, infelizmente, nós estamos vivendo numa época dura, uma época de escassez, uma época em que a gente precisa redobrar as nossas capacidades, e aí que é o ponto, né? Eu conversei com essa mentorada e disse, bom, e nós fizemos esse trabalho de, olha, aprimorar a comunicação, aprimorar a capacidade de relacionamento, fazer treinamento, treinar as pessoas, requalificá-las, e esta parte foi feita. Tanto que eu só dei essa seguinte orientação para ela depois que nós passamos pela parte dela. Porque imagina, se a pessoa não tem competência, não tem capacidade, não tem habilidade para lidar com pessoas, não adianta colocar, né, esse ponto de vista de que as pessoas são incapazes, sendo que você não é capaz. Feito todas essas considerações e a pessoa tendo passado por todo esse processo de melhorias pessoais, nesse sentido, né, como que a maioria dos coaches hoje em dia diz sobre soft skills, né, que são as competências sensíveis, que é capacidade de se comunicar, capacidade de ouvir o outro, capacidade de liderar. Isso foi feito. E ela é excepcional mesmo nisso. Então, o que acontece? A equipe e essa alta rotatividade acaba minando e dificultando a própria pessoa. E que acaba gerando problemas físicos, mentais e espirituais. E aí que é o ponto. A pergunta é, o que faz com esse negócio? Investe mais, segue adiante, porque o próximo passo de todo negócio é o quê? É crescer, é aumentar, é expandir. Mas como é que você vai expandir tendo esse problema real
que vem da sociedade. A sociedade está formando, há anos a gente ouve falar, poxa, as pessoas não têm o conhecimento suficiente para serem aprovadas, passa a todo mundo. Olha, as faculdades não estão formando pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, para a prática. Ah, vai despejando aos montes. E aí isso daí vai gerando o quê? Essa mão de obra extremamente desqualificada, que vai desaguar nos empresários, nos empreendedores, que precisam disso para quê? Para conseguir alcançar os seus objetivos, que sozinho eles acabam não conseguindo. Fora isso, vem, né, de outro lado, acontecendo todo o advento da tecnologia, da inovação, da internet, da inteligência artificial, que vem substituindo postos de trabalho. E aí é algo que acaba se tornando inevitável e acaba sendo parte da solução. Há vários empresários que você escuta deles, não vou citar nomes, que é o seguinte, ele fala assim, olha, os meus negócios são multimilionários, eles são muito alavancados, eles geram muita renda, muito resultado, porque eles têm o mínimo de pessoas possíveis na linha de produção. E a gente ouve falar das montadoras, que são as grandes indústrias que vieram para o Brasil acho que na década de 70, e que tinham, sei lá, 10, 11 mil funcionários, e hoje tem fábricas aí com 10, 12, talvez 2 dúzias de funcionários. E a mesma linha de produção. Por quê? Tudo veio sendo automatizado para que exista menos gasto com pessoas. Não porque gasto, né, de grana, o investimento, mas por conta dos processos de relacionamento. Se as pessoas estão se degradando, se degenerando, não estão se requalificando, não estão aumentando a produtividade, essa relação vai se tornar cada vez mais difícil. E aí o grande ponto isso aqui é uma sessão para a gente, é um vídeo para você fazer uma reflexão. Se você não está enxergando essa realidade, ou você está fazendo de conta que não vê, mas você está com aquela sensação de, poxa, estou dando murro em ponto de faca. Parece que eu faço, mas não vai. Eu não consigo crescer, eu não consigo a equipe, eu não acho as pessoas. E se eu acho uma pessoa, ela mesma se autoqualifica e acaba se tornando uma pessoa independente e se tornando um novo empreendedor. E esse é o grande dilema, o grande ponto. Qual que foi a orientação? Vocês sabem que na mentoria eu dou um direcionamento, eu dou uma orientação a partir de um ponto de vista que eu tenho sobre conhecimentos e histórias que eu ouço por aí. Mas claro que a decisão sempre é do mentorado. E aí, observando todo esse contexto, claro que foram algumas sessões até chegar nesse resultado, mas o ponto foi, eu dei o acusar de recepção, ou seja, eu validei as percepções dela, que está dando murro em ponto de faca, que realmente o que tem por aí é essa mão de obra extremamente desqualificada. E se ela quiser uma mão de obra qualificada, você fala, Márcio, não tem. Tem, mas quanto custa? Totalmente inviável para você criar, né, confeccionar, sei lá, para você desenvolver qualquer tipo de negócio. E aí, qual foi a orientação? A orientação é buscar direcionar o seu negócio realmente para uma automação, realmente para a menor quantidade de pessoas possíveis e tudo que seja feito de uma forma ou por inteligência artificial ou de forma automatizada. Infelizmente, é o que está acontecendo em decorrência do que o sistema vem plantando ao longo dos últimos anos. Nós não estamos vendo um sistema que está buscando pessoas extremamente qualificadas e uma economia crescente que também vai tendo essa necessidade. A gente está enxergando o contrário, pelo menos do meu ponto de vista. E aí a ideia foi a solução dela começar a fazer eventos. Que tipo de evento? Eventos grandes ou médios ou até mesmo pequenos, em que ela demanda muito menos pessoas, mas uma energia muito mais qualificada, com uma organização e uma programação muito mais específica, e aí o resultado a título de excelência e o custo-benefício é muito maior. Então você vê assim, foi uma modulação da direção do negócio por conta desta realidade. E o objetivo aqui é você ter essa percepção de, poxa, será? Como é que está o mercado? Será que você vai investir, você está investindo sem se dar conta desta realidade? Eu também tenho o meu ponto de vista pessoal, que pode ser muito diferente desse. Eu acho que, e acredito, acho não, e nem acredito. Para mim, a coisa deveria ser sobre pessoas. Investimos em pessoas, mas e aí? Eu não tenho tempo para ficar investindo, qualificando, treinando. Eu faço isso como profissão. Então imagina, eu no meu negócio tendo que fazer para as pessoas que vêm trabalhar comigo. Mas eu já fiz. E o que aconteceu, Márcio? Aconteceu que eu tive que começar a lidar com problemas pessoais,
familiares, espirituais, conjugais e profissionais. Por quê? Tamanha a desqualificação. Então, se você também está vivendo isso, é boa reflexão e você realmente precisa pensar qual direção você está tomando para o seu negócio, a ponto de os problemas e a dor de cabeça que isso vai te gerar acabem sufocando você e acabem te causando problemas físicos, mentais, espirituais e familiares. E aí que eu pergunto, esse preço vale a pena pagar? Será que está certo isso? Tem que buscar alguma solução. Vale a reflexão e eu quero que você me traga o seu feedback da solução, da ideia e do que você enxerga a respeito disso. É muito importante. Um grande abraço, seu mentor Márcio Mello aqui, jogando e buscando o próximo passo em transformação. Grande abraço.